Estou gravando essa aula para o 7º ano da Escola Municipal Surubi. Hoje de manhã a gente teve aula via WhatsApp na escola, e só que a internet da escola não estava muito boa, então eu não consegui fazer a videoconferência que eu queria fazer com vocês. Então eu vou fazer esse videozinho breve para explicar o material que eu mandei para vocês e as atividades que a gente vai fazer. É uma coisa bem simples, mas já dá um pouquinho de norte para todo mundo, os pais que estão estudando com os filhos e a galera aí que está estudando sozinho, para poder fazer e entender o material que eu mandei. Então, eu vou apresentar aqui o material e já vamos começar. Bom, a aula passada a gente falou sobre a diferença entre a arte africana, a arte negra e a arte afro-brasileira. Nossa aula a gente vai continuar falando sobre a arte africana. E aí a gente já vai falar um pouquinho sobre a arte africana e vai puxar um pouquinho mais para a África, que se relaciona com o Brasil. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é esse textozinho inicial, que é a arte africana. A arte africana representa os usos e costumes das tribos africanas. O objeto de arte é funcional e expressa muita sensibilidade. Nas pinturas, assim como nas esculturas, a presença da figura humana identifica a preocupação com os valores étnicos, morais e religiosos. A escultura foi uma forma de arte muito utilizada pelos artistas africanos, usando-se de ouro, bronze e marfim como matéria-prima, representando um disfarce para a incorporação dos espíritos e as possibilidades de adquirir forças mágicas. As máscaras têm um significado místico e é importante na arte africana, sendo usados também nos rituais e funerais. As máscaras são confeccionadas em barro, marfim, metais, mas o material mais utilizado é a madeira. Para estabelecer a purificação e a ligação com a entidade sagrada, são modeladas em segredo na selva. Visitando os museus da Europa Ocidental, é possível conhecer o maior acervo de arte antiga africana no mundo. E aí é interessante a gente pensar também que isso é bem uma generalização, tá, gente? Porque você vai ter várias nações diferentes, com várias religiosidades diferentes. Nem todas estão dentro da selva, tá? Você tem uma série de diferentes tipos de regiões dentro do continente africano, regiões desérticas, de savana, de selva, de montanha. Então, isso vai variar muito. Em geral, as religiões africanas, elas têm um caráter politeísta e relacionam os seus múltiplas divindades ou múltiplos deuses com elementos da natureza, ou rios, ou montanhas, ou fenômenos naturais e assim por diante, como boa parte das religiões politeístas do mundo. Então, isso não difere muito das divindades das religiões politeístas da Ásia ou das religiosidades politeístas das tribos originárias das Américas, dos índios brasileiros, por exemplo, ou dos maias ou dos incas. Então, é muito interessante pensar que isso é algo que vai acontecer em várias nações diferentes. É claro que muda o nome, muda a tradição, muda as histórias, e é claro que também a gente vai ter que respeitar essas tradições e essas histórias, tá? As origens da história da arte africana está situada muito antes da história registrada. A arte africana em rocha, no Saara, em Níger, conserva entalhes de 6.000 anos. Isso no Baixo Saara, porque se a gente for no norte do deserto do Saara, a gente tem a arte egípcia, que tem aí 8, 10 mil anos também. E não esquecendo que o Egito também faz parte da África, tá? As culturas mais antigas conhecidas, além dos egípcios, tá? Porque os egípcios são os mais antigos, mas além dos egípcios, e aí na África Ocidental, é a cultura Nok, que fica na Nigéria, e tem uma origem mais ou menos de 500 anos depois de Cristo, junto com a África subsaariana é que é abaixo do deserto do Saara, tá, gente? As artes e culturas das tribos ocidentais, artefatos do Egito Antigo e artesanatos indígenas do Sul também contribuíram grandemente para a arte africana, muitas vezes representando a abundância da natureza circundante. A arte foram muitas interpretações abstratas de animais, vida vegetal ou desenhos naturais e formas. Métodos mais complexos de produção de arte foram desenvolvidos na África subsaariana por volta do século X. E aí, a partir do século X, você vai ter grandes cidades, você vai ter o surgimento de Timbuktu, você vai ter o surgimento do próprio Império de Benin,
e outras coisas legais. Alguns dos mais notáveis avanços incluem trabalho de bronze do Igbo Uktu e de terracota, um trabalho de metal de Ifle, a fundição de bronze, e muitas vezes ornamentos com marfim e pedras preciosas, tornou-se altamente prestigioso em grande parte da África Ocidental, às vezes sendo limitado ao trabalho dos artesãos identificado com a família real, como aconteceu com os bronzes de Benin. Aí Benin ou Benin, depende, tá? E aí é muito interessante a gente pensar na importância de Benin para o Brasil. Só para vocês entenderem, Benin ou Benin, depende de como vocês querem chamar, fica na África Ocidental, um pouco abaixo da linha do Equador, e ela é toda feita dentro de uma baía, uma nação dentro de uma baía, e essa baía é chamada de a Baía dos Escravos. Então, a Baía dos Escravos, por quê? Porque lá que havia quase todo o comércio de escravos, e quem era o maior comprador de escravos, e por muito tempo o único comprador de escravos de Benin, era o Brasil. Então, lá em Benin, você vai ter o Porto dos Escravos, e você vai ter o Portão dos que não retornam. Tá? São dois lugares históricos em Benin, e aí esse Porto dos Escravos, o que ele fazia? Vendia escravos. E qual era o portão que não retorna? É o portão da parte do porto por onde os escravos passavam para ir para os navios negreiros. Então, é uma coisa muito forte para a gente pensar. Atividade 1. Tente fazer a sua versão de uma das máscaras africanas a partir das imagens abaixo. Eu peguei 3 máscaras africanas de 3 nações diferentes, e aí você vai fazer a sua versão. Você pode fazer a máscara para vestir na cara, se você tiver condição. Dá para fazer com material reciclado, com papelão. Solta a criatividade aí de vocês. Eu ia até fazer um passo a passo, falei, não, vou fazer passo a passo não, porque senão as pessoas vão se limitar a fazer o que eu estou mostrando. Não quero isso, eu quero que vocês façam a versão de vocês da máscara. Ah, é para vestir? Sim, tenta fazer a máscara para vestir. Ah, professor, mas eu não consegui, eu posso fazer desenhando? Pode fazer desenhando, mas vai ser menos legal. O mais legal é fazer a máscara mesmo. Se a gente estivesse na aula regular, eu ia estar com a minha caixona de material na sala, ia pegar um monte de papelão e ia fazer todo mundo fazer a máscara. Como a gente está na pandemia, a gente não vai fazer isso. Eu vou deixar vocês terem a liberdade de fazer essa máscara e eu quero ver como é que vai ficar essa máscara, tá? Aí tem aqui as diferentes máscaras. Então, aqui é uma máscara de Egungun, dos Yorubás, né, região do Nigéria, que faz o símbolo do coelho, da fertilidade. Aí tem uma máscara de Chokwe, que é feita de madeira e fibra vegetal. E aqui tem uma máscara que eu acho das mais divertidas, que é a máscara Bamileke. A máscara Bamileke é também conhecida como a máscara do elefante. E aí a ideia é que quem usa essa máscara é uma entidade de muito poder e muita força, tão forte e tão poderoso como um elefante. Então é como se fosse uma grande tromba nessa máscara. Aqui no nosso texto de apoio, a gente vai falar um pouquinho sobre Benin, ou Benin. Como uma história cheia de impérios, reinos, colônias e tribos, o Benin é um país de 112 mil quilômetros quadrados, localizado a leste da Nigéria, na parte ocidental do continente africano. Apesar de ser pouco conhecido entre os brasileiros, o país possui uma cultura riquíssima e com diversos traços herdados da África pré-colonizada. Por Benin já passaram os portugueses, os holandeses e franceses. Durante o século XVI, a região era conhecida por Costa dos Escravos, a Costa dos Escravos, onde tem a Baía dos Escravos, assim por diante. Pelos europeus, já que era de lá onde diversas pessoas eram forçadas a sair antes de serem escravizadas. Antes da chegada dos colonizadores, Benin era a sede de um dos grandes reinos africanos, o reino de Daomé. Tá? Era um reino medieval gigantesco, o reino de Daomé. A escravidão durou até 1848. Após isso, a região se tornou colônia francesa e só se tornou a República do Daomé em 1960. O país se tornou Benin em 1975, nome que se refere à baía localizada no litoral do país. A antiga Baía dos Escravos virou a Baía de Benin, que depois virou o nome do país. Entretanto, a influência francesa no país foi tão grande que até hoje o francês é tido como língua oficial.
apesar dos beninenses falarem diversos outros dialetos em seu cotidiano. Essa é apenas uma das várias características do povo beninense. Confira 5 características das riquezas e culturas de Benin. O vodu é beniense. O vodu só foi reconhecido oficialmente como religião no país em 1992. A prática religiosa mescla o cristianismo com as religiões africanas. Benin é reconhecido como berço dessa prática, que nada mais é do que entrar em contato com o mundo espiritual para pedir conselhos e resolver problemas do dia a dia. Em seus rituais, os praticantes não usam roupas extravagantes. A dança em um ritmo mais denso e são dados conselhos a quem os procuram. Além disso, o vodu é como um ancestral do candomblé, principal religião de origem africana no Brasil. Os rituais e os deuses variam, no entanto, a essência é a mesma. Em diversas cidades do país, há a comemoração do Dia Nacional das Religiões, no dia 10 de janeiro, data que faz referência ao dia que o vodu passou a ser considerado uma religião. A comemoração existe para fortalecer e divulgar as religiões nativas do país, que foram alvos de discriminação pelos colonizadores por muitos anos. Turismo no Benin. A cidade de Abomey, há os palácios reais de Abomey. A cidade se tornou o berço de um dos patrimônios da humanidade pela Unesco. Os palácios, até hoje, em visitas, é possível visitar o rei. No norte do país está o Parque Nacional W Nele. A principal atração é a diversidade da fauna em seu ambiente natural. Zebras, búfalos, hipopótamos e elefantes são alguns dos animais que estão no parque. Se as praias são o que mais te agradam, o litoral do país é repleto de praias paradisíacas. São diversas as praias com areia dourada e águas claras. Além disso, também é possível visitar marcos históricos, como o Museu e o Porto, onde os escravos eram enviados à América, ao Brasil, tá, gente? Porque a América, o resto da América parou de escravizar a gente em 1816. O Brasil continuou escravizando até 1848, tá? Agudás, os brasileiros em Benin. Como foi citado anteriormente, muitos beninenses foram escravizados e forçados a vir ao Brasil para trabalhar. No entanto, com a libertação dos escravos, uma parte do povo descendente dos beninenses resolveu voltar ao seu país de seus ancestrais e recomeçar a vida lá. São eles os agudás. Estes eram escravos urbanos que buscaram aplicar o comportamento das elites baianas em Benin. Durante a segunda metade do século XIX, os agudás construíram sua identidade social a partir da memória de sua cultura e das vivências que tiveram na América. Isso contribuiu imensamente para a identidade do país moderno. Entre as semelhanças que prevalecem entre os beninenses e os brasileiros existem várias. Como tiveram que adotar os sobrenomes dos seus antigos donos, é comum encontrar agudás como Souza, Silva, Almeida e outros nomes comuns no Brasil. Eles também celebram o carnaval, dançam a burrinha, o ancestral do bumbo meu boi, e comem alguns pratos típicos de nossa gastronomia, como a feijoada, por exemplo. Veneza africana. Em Benin, há uma cidade litorânea chamada Ganvier, que também é conhecida como a Veneza da África. A cidade fica a 40 quilômetros de Cotonou, maior cidade do país. Lá só é possível se locomover de barco por meio das ruas formadas pelo lago. Na cidade vivem por volta de 40 mil habitantes. Seus ancestrais foram escravos que fugiam da escravidão, e isso contribuiu para uma identidade única da região, incluindo até mesmo uma língua e um rei próprio. Tá, só para vocês entenderem, gente. É legal a gente pensar nas diferentes nações africanas como parte da nossa origem cultural. E quando vocês fizerem esse trabalho sobre as máscaras, pensarem que essas máscaras, elas tinham uma função social e religiosa, mas no nosso caso, ela tem uma função de restauração cultural, é de antropologia, é de pensar como era no passado. Por isso a importância de vocês tentarem construir a máscara de vocês. Tá legal, gente? É mais ou menos isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Eu vou fazer esse vídeo para as duas turmas já, para poder ir adiantando o serviço de todo mundo, tá? Um beijo para vocês e até semana que vem.